Marco Loureiro é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal da Guarda. O anúncio foi feito ontem em conferência de imprensa na sede do partido. Manhã de terça-feira, dia 9 de julho, são 8h33. Avançamos para a informação. Jornal da Manhã na EF, em simultâneo com a Rádio Fronteira. A edição é de Faustino Caldeiro. Marco Loureiro é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal da Guarda. O anúncio foi feito ontem em conferência de imprensa, na sede do partido. Marco Loureiro tem 32 anos, é natural de Viseu, mas está na Guarda desde 2004, onde estudou e tirou licenciatura em Animação Sociocultural. Foi presidente da Associação Académica do IPG e é militante do Bloco desde 1999. Apesar de considerar que a lista que lidera é ainda muito jovem, Marco Loureiro diz que a candidatura do Bloco de Esquerda é a alternativa que a Guarda precisa. Considero que a Guarda merece e precisa de uma alternativa verdadeiramente fiel e forte, que demonstre vontade de dar outro caminho e outra força ao Conselho da Guarda. Sob o lema A Guarda Existe, esta candidatura do Bloco de Esquerda é também uma candidatura aberta às pessoas, mulheres e homens que, não sendo do Bloco de Esquerda, acreditam que é possível construir um programa participado e participativo, que traga uma nova esperança, uma nova dinâmica e uma nova centralidade à política local. Esta é uma candidatura que desafia a Guarda a romper com a tradicional escolha política que governa o Conselho há quase 40 anos, ou seja, o PS. O candidato diz que um dos objetivos do Bloco de Esquerda é reforçar a presença na Assembleia Municipal da Guarda. Eu acredito que é possível manter os dois deputados municipais e, por que não, reforçarmos a nossa presença na Assembleia Municipal. Mas eu acho que o mais importante neste momento é passar a mensagem que queremos passar aos cidadãos do Conselho da Guarda. É obviamente que depois, se eles assim o entenderem e decidirem, no dia de quando forem a votar, irão certamente optar por aqueles que de verdade estão ao lado deles. E por isso não tenho a menor dúvida que a única alternativa que se apresenta neste Conselho é a candidatura do Bloco de Esquerda. Instado a pronunciar-se acerca das restantes candidaturas, Marco Loureiro diz que não vê novidades e que as pessoas são sempre as mesmas. Eu penso que é o mais do mesmo. E que me desculpem, certamente, algumas pessoas que lhes revê uma grande importância e uma grande novidade. Eu olho para os candidatos e não vejo novidade nenhuma para o Conselho da Guarda. Mudam-se alguns lugares, mudam-se algumas pessoas, mudam-se algumas cores partidárias, não é? E depois, se formos a ver na íntegra, são sempre os mesmos. E são sempre os mesmos que mandam e que querem continuar a mandar. E por isso é que o Bloco de Esquerda quer fazer uma candidatura que vai certamente romper com estas linhas que têm causado, se não mal, ao Conselho da Guarda. Quanto a projetos que pretende implementar, Marco Loureiro considera que é fundamental dar vida ao centro histórico e refere que uma das possibilidades é transferir o mercado quinzenal para aquela zona da cidade. Por que não passarmos a feira quinzenal para a zona histórica da Guarda, obviamente com um plano bem estruturado, sensibilizando os feirantes para a necessidade desse mesmo plano, mas certamente serão muitas as pessoas que nos últimos anos têm deixado de se deslocar àquele espaço horrível, sem condições nenhumas, que se apresentam quer para os feirantes e quer mesmo para os visitantes e futuros compradores, possíveis compradores da mesma feira. E a nível dos comerciantes, é claro, se a zona histórica tiver vida, os comerciantes certamente terão outra vida económica e certamente não estarão em riscos de fechar tantos, e já são os poucos que existem, todos os dias dizem que estão seriamente a pensar em fechar as portas. O candidato do Bloco de Esquerda criticou ainda os sucessivos atrasos nas obras do Hospital Sousa Martins e acrescentou que a Guarda necessita de mais investimentos na área da saúde. Na área da saúde, o exemplo do hospital, todos os dias é de conhecimento público uma má notícia sobre o hospital, um hospital distrital que não tem cozinha. Como é que isto é possível?
Isto é uma capital de distrito? Pergunto eu. Não é que nós consideramos que é uma capital de distrito e que devia ser reforçado em tudo como capital de distrito e não o contrário. Sem apontar nomes, Marco Loureiro apontou ainda falhas na área da cultura e deu como exemplo o facto do Centro Cultural de Famalicão da Serra estar encerrado. Como é que é possível termos um Teatro Municipal da Guarda todos os anos a dar prejuízos? Como é que é possível termos uma cultura que se diz que é tão grande no Conselho e depois temos duas casas no Conselho, nomeadamente uma muito recente, Famalicão da Serra, completamente fechada, sem dinheiro para a programação? Quem é que gera a cultura? Como é que é distribuído esse dinheiro? E como é que se quer entender a cultura num concelho? Se é centralizar na cidade da Guarda ou se é descentralizar? E a culpa é de quem esteve sempre a dirigir as áreas da cultura. E basta pensar um bocadinho, não me compete a mim dizer quem é as pessoas. Acho que os cidadãos vão claramente, nos próximos tempos, ver que afinal era tudo show-off. Tudo aquilo que foi vendido, tudo aquilo que foi trazido como uma grande vitória, tem-se demonstrado exatamente o contrário, uma grande derrota. Declarações de Marco Loureiro, que ontem apresentou a candidatura à Câmara da Guarda pelo Bloco de Esquerda. Bruno Andrade é o candidato à Assembleia Municipal, de referir ainda que o Bloco não vai apresentar candidatos às freguesias do Conselho.